Olá pessoal, um dilema muito comum na vida empreendedora é se eu devo ou não contratar parentes. E aí, o que você me diz? Trabalhar com família vale a pena ou não? Meu nome é Wagner Giovanni, eu sou contador e diretor da Ícone Empresarial, e antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo sobre esse assunto, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e deixar aí a sua curtida nesse vídeo. Pois bem, a vida empreendedora é cheia de percalços, cheio de situações inesperadas, e no caso de trabalhar com parentes, nós vamos separar esse assunto em três situações. Aquelas empresas que nunca contratam parentes, aquelas empresas que contratam e a empresa que nasce única e exclusivamente com a característica de ser uma empresa familiar. Vamos começar por essa última, porque a empresa familiar ela tem duas características fantásticas. A primeira, que é positiva, é a sinergia que uma empresa familiar consegue. As pessoas que trabalham no empreendimento, que tem laços de sangue, elas conseguem uma unicidade, canalizar uma energia para que aquilo aconteça muito forte, muito grande. É muito comum realmente que as pessoas trabalhem Deus sangue, porque aquilo é da família. As pessoas estão unidas nesse projeto e essa sinergia você não vai ver tão facilmente em outros tipos de negócio. Porém, a outra característica comum na empresa familiar são os atritos. É comum que se brigue muito, que tenha muita confusão, muito desentendimento por ser família e que a coisa misture muito. É natural. Como resolver isso? Porque eu tenho essa sinergia, essa unicidade que é característica da empresa familiar, mas tem a questão dos atritos. Bom, a palavra-chave para isso é profissionalismo. Não tem problema nenhum a empresa ser familiar. A coisa mais comum que nós vimos é empresas que começam em casa, trabalhando pai, mãe, filho, e a empresa está crescendo, está indo bem. A questão central aqui é que nós precisamos ser profissionais. Antes de ser uma empresa familiar, ela precisa ser uma empresa profissional, que as pessoas saibam muito bem a sua função, o que tem que ser feito, que as pessoas saibam diferenciar a relação familiar da questão profissional, que as pessoas saibam respeitar uma outra especificamente, basicamente. Mas em primeiro item, a primeira questão para se trabalhar essa referência familiar é justamente ter profissionalismo nesse tipo de empresa. Porque com profissionalismo, você vai aproveitar o melhor que a empresa familiar tem, que é a sinergia, e vai somar aí a capacidade, o potencial de cada um dos seus personagens, de cada um dos membros da equipe dessa empresa familiar. É muito comum também, outro tipo de empresa que eu citei, gente que nunca contrata parente. E gente que só contrata parente. Não é uma empresa familiar, é uma empresa já solidificada, mas a pessoa tem a mania de colocar em cargos de confiança só parentes. Nesse caso, a gente precisa analisar dois aspectos. Em geral, as pessoas que só contratam parentes, elas têm uma característica muito comum que é insegurança. Elas estão contratando parente porque, em tese, ela confia naquela pessoa. Então, se eu preciso de alguém para trabalhar no meu caixa, para receber dinheiro, eu vou colocar o meu irmão, porque nele eu confio. Bom, a gente precisa entender. Primeira coisa é o seguinte, ele é capacitado para aquela função, ele tem perfil para aquela função, ele é o profissional adequado para aquela função. Nós temos um vídeo que nós gravamos 2, 3 vídeos atrás, que é sobre como contratar a pessoa certa para o seu negócio. E lá nós discutimos que tem um perfil certo para cada função. Se você está contratando alguém simplesmente pelo fato de ser parente, pela confiança, mas ela não é o perfil certo para aquela função e também não tem a capacidade técnica para desenvolver aquilo, vai ser um caos. E eu conheço grandes empresas aí com 1000 trabalhadores, que colocam parentes em cargos de confiança. Não pelo profissionalismo dessa pessoa, mas simplesmente pela suposta confiança que você tem, com coisa que parente aí não possa prejudicar um ao outro, inclusive financeiramente. Isso pode acontecer. Se você pega aí as ações que tem rodando por aí, você vai ver que é muito comum um parente aí prejudicar o outro, inclusive financeiramente, e não é o fato de ser parente que necessariamente ele seja de confiança. Então, para essas pessoas que contratam parentes pela questão confiança, a resposta à pergunta inicial do vídeo, se eu devo ou não contratar parentes, é não. Você deve contratar pessoas capacitadas e profissionais para aquela área. Wagner, mas eu posso ser roubado. Bom, você tem que imaginar o seguinte, pensa que você tem aí 5 lojas do McDonald's e tem caixa nessas 5 lojas. Como que você vai fazer para trabalhar esse aspecto dos seus caixas? Tem método para isso.
tem rotinas, tem procedimentos que eu consigo impedir aí de ser roubado. Tem auditoria, tem processo de conferência, tem toda uma técnica por trás disso que não demande que essa pessoa seja seu parente. Você vai poder criar um método que você possa nunca ter visto a pessoa na vida e o método é seguro, você não vai ser roubado com isso. Então não é a questão da confiança, é o método que você utiliza para gerenciar o seu negócio. Agora, para uma empresa que já está estabelecida e vai contratar um parente pelo profissionalismo dele, aí a resposta é sim. E a primeira coisa que você tem que colocar para esse seu parente quando você trouxer é que, olha, aqui nós vamos separar. Aqui, em primeiro lugar, vem a questão profissional. Nós seremos profissionais aqui. E quando eu falo em separar, não é aquele papinho que a gente ouve muitas vezes de algum gerente, né, que fala com a equipe: ah, você tem que separar as suas emoções do seu profissional. Se você estiver com problemas, você tem que deixar seus problemas na porta da empresa. Não, isso não existe. As pessoas não são divisíveis. O que você consegue fazer sobre isso, o que a teoria da psicologia fala sobre isso, é que você vai administrar as suas emoções e administrar os seus problemas, mas não se divide isso. E a questão profissional é justamente essa, né? Colocar o profissionalismo, o bom senso à frente do vínculo sanguíneo, né? À frente do laço sanguíneo. Eu trabalho com a minha esposa aqui e ela veio para trabalhar comigo justamente porque é uma excelente profissional, uma profissional fantástica. E eu teria outra empresa bem mais fraca se ela não tivesse aqui, né? A nossa empresa tem essa característica, mas nós sabemos separar as coisas. É comum entre casal discutir, ter atritos, mas quando nós chegamos aqui, a gente coloca a questão profissional, a gente conversa o que tem que conversar, resolve o que tem que resolver. Por quê? Porque nós somos profissionais. E se eu tenho esse critério de ser profissional, se os personagens envolvidos que são parentes têm essa clareza, não tem problema nenhum. Se é a pessoa certa para o local certo, traga esse seu parente aí para o seu negócio. Um último aspecto que é importante nós discutirmos é aquele empreendedor que traz o parente para dentro da empresa para ajudar o familiar. Ah, eu tenho um primo que está desempregado, eu vou levá-lo para trabalhar comigo. Não, né? Não é por aí. Se ele não é a pessoa adequada para aquela função que você está oferecendo, se ele não é um profissional, não contrate. Na verdade, se você quer realmente ajudá-lo, dá o dinheiro para ele. Ou indica ele para uma função que ele vá se realizar, um local que ele realmente vá se encontrar profissionalmente. Mas você não vai transformar a sua empresa num cabide de emprego simplesmente para ajudar terceiros. E aí, você já teve alguma experiência, né, em contratar parentes? Você já teve uma situação positiva ou uma situação negativa em relação a esse assunto? Se teve, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça mais uma vez aí de deixar o seu like e lembre-se, seja ícone você também. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.